Oi, meu nome é Luísa e nesse vídeo eu vou resolver um exercício do livro Espaçométricos de Elon Leiges Lima, tá? O exercício 16 do capítulo 1. Então, o que diz esse exercício 16 do capítulo 1? Ele fala pra gente fazer o seguinte: dê um exemplo de dois subconjuntos discretos, x e y contidos nos reais, tal que a união de x e y não seja discreto. Então, nós vamos ter dois subconjuntos discretos, só que a união deles não vai ser. Então, ó, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos definir primeiro, então, o que é um espaço métrico chamado de discreto. Então, ó, um espaço métrico, M, chama-se discreto quando todo ponto de M é isolado. E um subconjunto X contido em M chama-se discreto quando o subespaço X, que é a métrica induzida, né? Ele é discreto, ok? Então, aqui, ó, no exemplo 15 desse mesmo livro que eu tô fazendo o exercício e tirei a definição, ele já nos dá um exemplo de espaço métrico discreto, de dois conjuntos, né? Aqui nós temos o Z, que é o conjunto dos números inteiros, né? Menos 2, infinitamente para a esquerda e infinitamente para a direita, certo? E também o P, que é 1 sobre N, né? 1 sobre 2, etc., 1 sobre N e infinitamente. Menos o zero, tá bom? Então, aqui, pra gente resolver nosso exercício, agora que nós sabemos o que é chamado dos subconjuntos discretos, nós vamos tomar aqui, ó, o subconjunto X como sendo 1 sobre N com N contido nos reais, com N pertencente aos naturais, tá? Pertencente aos naturais. E o Y, nós vamos fazer como ele sendo zero, tá? Aqui, o X 1 sobre N, que vai ser o mesmo que o P, que foi dado no exemplo 15, tá bom? Então, aqui, ó, pra gente resolver, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos tomar 1 sobre N pertencente a X, né? Então, nós vamos tomar como raio dele sendo R igual a 1 sobre N vezes N mais 1. E por que a gente vai escolher o raio sendo 1 dividido por N vezes N mais 1? Porque assim a gente vai perceber, ó, que a nossa bola B vai ter 1 sobre N e 1 sobre N vezes N mais 1, que é o nosso raio, que vai ser um N mais 1, tá? Então, se a gente fazer isso daqui, nós podemos concluir que o X é discreto, tá bom? Então, ó, se a gente concluir, então, que o X ele é discreto, se a gente fizer a união do X, que é discreto, e do Y, que também é discreto, né? Como foi dito aqui, ó, ele é discreto. Como é uma coisa muito óbvia, não precisa ser explicado, assim como a 1 sobre N, que foi explicado no exemplo 15. Então, quando a gente faz a união de X com Y, não vai ser discreto. Por quê? Porque, olha aqui, o nosso subconjunto X é 1 sobre N, e ele não tem o zero nesse subconjunto. E o nosso Y é exatamente isso. Então, ó, a gente diz que o zero é o ponto de acumulação de X. Então, como ele é esse Pzinho aqui, ó, que foi definido no exemplo 15, então, a nossa união de X com Y não é discreto.